LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam bem-vindos ao Agrocanal LFZ Consultoria. Toda quinta-feira com Esgoda. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio. Pessoal, hoje nós estamos aqui com mais um ícone do agronegócio brasileiro, marketing e vendas, Nivaldo Luiz Moreno Miranda. Né? É isso, né, Nivaldo? Você vê, eu É ainda isso. lembro do nome completo, hein, cara? O Parabéns, pô. Nivaldo, trabalhamos juntos lá atrás, lá pelos idos de 1987, quando eu entrei na antiga Ciba-Geig, onde o Pedro Sasso era o gerente, eu, Burim, João Paulo, fazendo um time com o Pedro Sasso e o Nivaldo como gerente regional da Ciba-Geig em Cascavel. Nivaldo, muito prazer estar contigo hoje, a gente poder falar um pouco sobre a agricultura, sobre a tua história e a gente relembrar muita coisa boa. Seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Obrigado, Esgoda. Agradeço aí o convite. É uma grande satisfação estar aqui junto com você. Parabéns aí pelo seu canal. Eu tenho assistido algumas entrevistas que você tem feito. A última que você fez aí com o Vilmar, que é um grande amigo, uma pessoa conhecida lá de Cascavel. Então, assim, parabéns, continue. Você tem que deixar um legado, e esse legado é um legado, assim, maravilhoso. Pô, que Muito bom, bom Nivaldo. mesmo. Que bom ouvir isso de uma pessoa que nem você. Eu estou me divertindo muito fazendo essas entrevistas, aprendendo muito fazendo essas entrevistas. Você vê, conversar com o Vilmar, né? Um cara que está no campo, de 70 anos de idade, quanta coisa boa que o cara tem para passar para os ouvintes aqui, para as pessoas que acompanham a gente. Mas, Nivaldo, conta para mim, cara, você é natural da onde? Como é que você entrou para o agronegócio? Como é que foi essa parada aí? Como é que começou isso aí, cara? Bacana. É assim, Esgoda. Eu nasci em Assis, São Paulo. Fiquei lá praticamente 2 anos. E aí eu vim para Arapongas, que é o norte do Paraná, próximo a Londrina. Eu resido em Londrina, né, atualmente. E, e aí foi onde eu comecei a estudar, comecei a jogar futebol, que é o que eu gostava muito, né? Eu lembro, tu jogava uma bola. Eu era fanático aí pelo São Paulo, hoje não mais, né? A gente vai deixando. E aí tinha perto da escola lá, onde eu fiz o ginásio, depois o colegial, né? Que era uma grade diferente da de hoje. E aí tinha um campo de futebol, o pessoal apelidou lá Morumbi do Nivaldo, né? Então estava direto jogando bola, né? E é interessante a questão que você colocou, porque eu nunca imaginei fazer agronomia. Na verdade, eu nem sabia que era essa história de agronomia, né? Eu sempre pensava assim, tinha três coisas que tinha na minha cabeça, Osgood. Era fazer administração ou economia na Fundação Getúlio Vargas, na época, em São Paulo. Era jogar futebol, ser um profissional, que eu gostava muito e joguei muito lá pelos times. E o outro era fazer a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, né? Então, que era o que era sonho, era um sonho meu que eu tinha na época, né? Mas é interessante que tinha um amigo, o nome dele é Leardo, ele até tinha uma revenda em Maringá, isso faz tempo de Ciba-Geig ainda, o Pedro Sasso atendia ele lá, e também conhece. E esse cara ia fazer agronomia em Bandeirantes. Na época, a agronomia tinha Bandeirantes e Curitiba. Curitiba era federal, não era paga, e Bandeirantes era uma faculdade paga, né? Luiz Meneghel. E a minha mãe falou o seguinte, né? Minha mãe professora e tudo, você vai falar com o Aliardo, você vai fazer inscrição e você vai fazer o vestibular. Eu falei, pô, mas não é isso que eu quero. A minha mãe bem daquelas autoritárias, né? Eu acabei indo fazer o vestibular com ele, fiz a inscrição, fiz o vestibular, acabei passando e ele não passou. Ele só foi passar no semestre seguinte. E aí, Esgoda, eu fui entender o que que era agronomia. Mas o que que era agronomia para quem entra, você está no primeiro, praticamente ano, ou segundo ano, você não vê nada de agronomia, né? Você está ali para caçar tirisco, às vezes, né? Os caras dando os trote. Você sabe que eu formei em Bandeirantes, né, cara? Eu sei disso, você conhece, meu. E aí, assim, Esgoda, eu levei pau. Para mim estudar, para você ter uma ideia, meu irmão teve que parar a educação física, porque minha mãe não aguentava para pagar as faculdades, nem ela nem meu pai, né? E aí ele parou
e eu fui lá para estudar e eu não podia contar isso em casa, né? Puta, como é que eu ia contar em casa que eu levei dependência em matemática, né? E eu achei que era a flauta, né? Eu entrei na faculdade, agora é flauta, né? E aí, meu amigo, eu tive que estudar, e aí eu levei a sério. Nós tínhamos lá o Tião Malavolta em fertilidade dos solos, não sei se é da sua época. Virei a semana, noite e dia estudando. Então, assim, aí eu fui realmente entender o que era realmente agronomia, né? E acabei pegando gosto, e a coisa Agora, foi a tua mãe estava no caminho certo. Ela falou, vai fazer agronomia. E a minha que é, queria que eu fosse ou dentista ou trabalhasse de caixa no Banco do Brasil, cara. olha só, cara. Tá É, merda, hein, cara. Ainda bem que eu mas não viu, escutei ela, viu, cara? mas é assim, cara. Olha como é que é. A sua mãe não era muito diferente da minha, porque quando eu me formei, Osgoda, é lógico, eu tinha passado pela Herbitécnica fazendo estágio, né? Fiquei ali. O Pedro Moreto, que era um dos sócios, então ele ia muito na minha república lá pegar caderno para copiar, porque ele não podia, porque ele tinha que trabalhar aqui, então, para fazer as provas e tal. Ele me conseguiu um estágio, fiz o estágio aqui na época com aquele egípcio Adel Nassif, não sei se você conheceu essa Eu figura. lembro desse cara. Então, e aí, assim, eu fui fazer um estágio daí no IAPAR. No IAPAR eu fiz com Arri José Lorenzi, que você deve conhecer, o homem das plantas daninhas, O né? homem do manual de identificação de erva daninha. Perfeitamente. E aí, o Esgoda, e quando eu me formei, eu tive três situações. A primeira, a Emater, a Carpa, que era na época, que extensão rural, ela foi na faculdade, 30 pessoas para fazer o concurso ali, a peneiragem ali, né, as entrevistas. Passaram-se seis, eu estava no meio desses seis. E quem estava comigo era o Carlito Tonetti, que você conheceu ele, que era gerente de distribuição lá da Coam. Formamos juntos. Aí eu fui para São Paulo, a Maná me chamou, e eu fui para São Paulo na mesma época, a ICI me chamou. Só não entrei na ICI na época, porque o cara falou assim: você trouxe currículo? Eu falei assim: não. Então, perdeu a vaga. E Puta aí a vida. Herbitécnica me chamou, que era o Zé Antônio, não sei se você lembra do Zé Antônio na Herbitécnica. Lembro de Escolhe o nome. lugar, escolhe o lugar que você quer trabalhar, que você tá contratado. Eu falei, não, não quero trabalhar, vou trabalhar com extensão. Mas por que eu fui trabalhar com extensão? Porque minha mãe falava o seguinte: agrônomo não é para ser vendedor, agrônomo é para dar assistência, agrônomo para ser pesquisador, agrônomo para fazer o trabalho de extensão. Então não foi muito diferente da sua, né, Esgoto? A diferença é que você escutou ela e foi pra carpa, e eu não, né, cara? Você foi querer criar escargot ou não? Você trabalhou Ah, com nem me agrônomo. lembro disso de criar escargot, viu? Cada louco com a sua mania, né? E você entrou na carpa e ficou quanto tempo, Nivaldo? Eu entrei na Carpa, eu me formei em 76, sou da quinta turma de agronomia da Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel. Hoje é Universidade, né? Estadual Norte do Paraná. Eu entrei em 76, quando foi feito, quando me formei, já fiz o concurso, então quando fui para a formatura já estava empregado. Em janeiro, fiquei 2 meses, janeiro e fevereiro, em Curitiba, fazendo o treinamento deles lá. Imersão deles. Uma puta imersão, aprendi um monte de coisa lá, conheci um monte de gaúcho. Então é o seguinte, foi uma coisa linda, muito boa, né? Eu me formei, Esgoda, eu entrei com 16, me formei com 21 anos. Então, na minha turma, tinha três pessoas que formaram com 21. Um era o Eduardo Meneghel Rando, tá? Irmão do João Carlos Rando, que trabalhou naquela empresa que era CNDA, depois virou Ródia, né? Hoje ele está nesse Certo. negócio de embalagem, tá? Ele já é falecido, esse menino da minha idade, né? E tinha um outro que era de Pau Sul. E aí, meu amigo, eu vim para Andirá pela Carpa depois disso. Fiquei, achei um mês, e aí fui assumir Assis Chateaubriand no lugar do Moacir Miqueleto. O Pô, Moacir Miqueleto foi gerente, foi chefe de escritório local em Assis Chateaubriand, saiu para se candidatar e concorrer com o japonês, que era o Koichi Dodo. Não sei se você lembra dessa pessoa, ouviu falar. lembro. Ele perdeu, e aí pediram realmente para que ele saísse daquele escritório local, que foi para trabalhar em Toledo como coordenador de administração rural, embora morava ainda em Assis, tinha propriedade em Tupanci.
E aí eu fui assumir o lugar dele. Fiquei ali mais ou menos 77, 78, 79 eu casei. Em 80, Esgoda, 81, eu fui promovido, então, para Cascavel, para coordenador de administração rural na Carpa. 6 meses eu tive que pedir demissão, porque a minha esposa tinha ganho a Juliana, que você conheceu, e ela usava o vestido de grávida porque a gente não tinha condições de comprar a roupa adequada para quem depois, né, deixou de ganhar o neném, você emagrece, aquela história toda. E foi Ou realmente uma seja, a dificuldade. Carpa não pagava bem. A Carpa, quando eu entrei, pagou-se muito bem, mas quando eu vim para Cascavel, aí o custo era um custo alto, né? E foi mais ou menos naquela época ali, acho que esse nosso amigo Vilmar já tinha saído, né? Mas foi uma situação muito difícil, era muito gaúcho, os gaúchos eram bem terríveis ali, então foi uma adaptação difícil. E aí fiquei praticamente quase 4 anos, né, Esgoto? E aí eu fui trabalhar numa multinacional. E olha só como é que é a coisa. Eu tinha lá o Nilson Cardoso, que trabalhava na Monsanto, eu tinha lá o Cabrita, que trabalhava na Adubos Trevo, que formou em Bandeirantes também. E esse pessoal, estava em Cascavel, né, trabalhava junto com o Lacerda, e esse pessoal falou assim: não, vai fazer entrevista e fala que eu indiquei. Fui para Porto Alegre, fiz entrevista, acabei não entrando na Adubos Trevo na época, e eu fui para São Paulo. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas na entrevista com a Monsanto, isso lá, bem no centro, acho que onde ficava a Monsanto lá na época, né? Perto acho que na Rua da Consolação, descendo ali. E eu fiquei entre os quatro, que era 4 vagas. Só que o cara que ia entrevistar para realmente dar o checkmate, o voo dele, ele perdeu a passagem que ele vinha vindo dos Estados Unidos, não deu certo, e aí tivemos que voltar e ficou com uma próxima, esses 4, para fazer a entrevista, para entrar nesse processo. E eu voltei para Cascavel. E é engraçado que eu voltando para Cascavel, chego lá, está o meu cunhado. Meu cunhado formou também em Bandeirantes em 1980, tá? E ele falou: eu vim aqui para fazer entrevista na Ciba-Geig. Eu falei: que legal. Você pode me levar amanhã no escritório? Pô, lógico, te levo lá. Levei no escritório e fiquei esperando ele. E tinha lá o Djalma, que na época ali era um japonês, né? Conversando com ele e tudo. Mas o chefe, na verdade, que depois passou a ser meu chefe, depois, né? Que era o Pedro Bonomi, fez a entrevista com o meu cunhado e tudo. Conversei com o japonês: o que você faz, onde você trabalhou. O japonês também perguntou um monte de coisa, ficamos conversando, peguei meu cunhado, fomos para casa, ficou lá, daí ele pegou o ônibus e foi embora para Curitiba, que ele morava em Curitiba. E aí fiquei uma semana e ligava para São Paulo: não, o cara não veio, o cara não tem a data, e aquele negócio lá, e a tua vaga está garantida, mas você precisa passar com o cara, e eu precisava sair, né? E aí esse japonês me liga e ele fala o seguinte: aqui eu estou ligando para você a pedido do Pedro, que é o meu chefe, e ele pediu para comunicar que o teu cunhado, que inclusive já sabe, ele não entrou, ele não foi selecionado, ele não passou na entrevista. E se você tiver interesse, ele quer conversar com você, porque a vaga é uma vaga exatamente onde você trabalhou, não para morar em Assis, mas teria que morar em Palotina. Eu falei: vou conversar, pô, não custa, né? Fui lá, meu amigo, não deu nega. Entrei no negócio, o cara falou: não, você está contratado, você vai ter que ter sede em Palotina, fica Assis, Chateaubriand, Palotina, Terra Roxa e Guaíra, e você fica aí durante esse período aí morando em Cascavel, vai e vem, aí até você arrumar uma casa lá. E é engraçado, rapaz, que eu, antes de falar o sim para ele, eu liguei para Monsanto e falei com a secretária, né? A secretária falou assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma sugestão para você. Não troque o certo pelo duvidoso, porque aqui a vaga é sua, mas pode demorar mais um tempo, que o cara não está com agenda. Ou seja, aquela necessidade que a Monsanto tinha naquele momento, ela deixou de ser, né? E aí eu acabei entrando, então, na Ciba-Geig para começar em Palotina. A minha Então, antes, casa. na tua casa. E aí é uma coisa interessante, viu, Esgoda, que tem aí.
que quando eu fui lá para ser apresentado, antes eu fiquei no escritório, passei o dia no escritório, e aí me ensinaram lá, o nome do japonês era Shigeo, Djalma, da época do escritório, era Shigeo, e o Shigeo mostrou lá aqui que é, como é que preenche um pedido, como é que faz um cadastro, como é que é isso, todos aqueles negócios. Aí veio o Pedro Bonomi, que era o meu chefe de equipe, que na época tinha um chefe de equipe, o regional, ele era um técnico agrícola, o gerente regional era Moacir, né, uma pessoa que era muito amigo do Nilton Ribeiro Primo, que você deve ter conhecido, que trabalhou em Palotina, né? E esse Moacir, então, era o gerente, então ele foi lá com trocentos folhetos lá para ensinar as vendas lá, como é que era, né? E tem uma coisa que ele ensinou para mim, eu acho que eu ensinei para vocês, eu acho que você deve usar no teu curso de vendas aí, que é o da vida. Não sei se você sabe esse símbolo do da vida, né? O da Não, vida você pega o da vida e você descreve, o D é de descrever, o que que é uma descrição do dual, né? Aí o A é a ação dele, né? O V é as vantagens, o I é a indicação, o D é a dosagem, né? E o A é a apresentação, que tipo de embalagem. Ele me deu realmente uma dica nisso aí, e eu uso até hoje, né? Nessa abordagem ao cliente, eu não entro muito nessa parte de vendas, isso aí eu deixo para você que você é um especialista nisso, né? E, e aí eu fui para Palotina e ele foi comigo, vou ficar a semana toda com você. Só que eu saía no meu carro, Esgoda, e aí na Ciba você tinha que ter o primeiro carro, né? Então eu pegava o carro que eu tinha, que era uma Belina, né? E a esposa ficava de a pé, e esse cara ia dormindo do meu lado, cara. Então era para matar, e visitar o Alfredo Santos Júnior lá em Terra Roxa, visitar, puta. Aí fomos visitar o Alfredo Lang, era o comprador da cooperativa. O Alfredo falou para mim o seguinte: não, esse menino eu já conheço. Inclusive, eu já trabalhei na Ciba também, uma empresa muito boa. Então é o seguinte: eu só vou falar uma coisa para você. Eu conheço você de Acarpa. Quem falava muito bem de você era o Adair Boldrin, que era o gerente lá em Assis Chateaubriand, e tinha o Pablo Morales. O Pablo era um gaúcho grande, lá de Bagé, e que trabalhava na Cevale. Depois eu fui morar com esse cara na República de Assis Chateaubriand pela Carpa, então eu já conhecia ele. Então o Alfredo falou o seguinte: ó, só tem uma coisa, continue fazendo o seu trabalho técnico, que a venda é a consequência. Não venda gato por lebre. Essa foi a primeira informação que ele me deu nessa apresentação. O meu chefe, isso era uma quarta-feira, o meu chefe falou assim: não preciso ficar com você até sexta, estou indo embora, te vira aí, meu. olha, cara, você trouxe cada resgate aí, você sabe que você me fez perder algumas noites de sono quando eu visitava dois caras, Alfredo Santos Júnior e Antônio Almir dos Santos. E você apertava o Pedro Sasso para eu tirar o Paulista. pedido, para eu tirar o pedido de Primestre e Primatop dos dois. Isso. E aquele cara falava para mim assim, Nivaldo: seu Luiz, ele falava para mim, eu não vou comprar agora, nós estamos em março, abril, vou comprar em junho, julho. Eu chegava, o Pedro me jantava e dizia assim: Esgoda, se você perder esse pedido aí, o Nivaldo vai comer o nosso fígado. Eu não sei se eu consigo te segurar. Cara, eu não dormia. Ah, vai. Enquanto eu não tirei o pedido daquele cara, eu não dormia. Mas Deus você me sabe livre. que você me traz algumas recordações. Outro dia até falei isso para você, que quando eu estava na Herbtécnica, nós traçamos aí algo parecido. Você não chegou a trabalhar na Herbtécnica, mas eu Não, trabalhei. fiz E, estágio só. e o Sasso veio me convidar para fazer entrevista, né? E ele falou para mim assim: você vai passar pelo Nivaldo, que é meu chefe lá em São Paulo, em Cascavel. Se ele gostar de você, ele vai te mandar para São Paulo, para você conversar com o tal de Oberdan, que é o diretor comercial. Eu disse: não, ok. E estava faltando muito produto. Eu estava com 3 meses de Herbitécnica e Sim, eles deram férias coletivas. Eu peguei aquele Fiat 147 e parti para Cascavel. Cheio olha. da graça, né? Piada e bosta, né? Se achando, né? Estão me chamando para entrevista. E aí você me entrevistou, Nivaldo. E no Você final lembra da eu. rua, não? Rua Sandino Erasmo Amorim. Tá, merda, cara. E você falou para mim assim: olha, cara, eu vou te mandar para São Paulo, você vai conversar lá com o Oberdan. E eu falei assim: tô dentro, né?
você pegou e mandou para mim, Zé, eu falei, o Pedro Sassi está me indicando, você está me indicando, eu tenho uma chance boa de entrar, né? Cara, você virou para mim e falou assim, na verdade, o Sassi está indicando uns 4, 5, eu mais uns 4, 5 e tem 150 pessoas para essa vaga. Bah. Mentira, não tinha nada. Você falou isso para ver, Nivaldo, o quanto que eu queria aquela vaga. E me deixou embora assim, cara, para E ver se você foi. realmente eu ia ter saco roxo de montar no carro e ir para São Paulo para entrevista. Eu cheguei em Curitiba, falei isso pro meu pai, Nivaldo. Meu pai falou assim: larga a mão, Pia, o que que você vai fazer lá? 150 pessoas para uma vaga. E eu fui, Nivaldo, e fiz uma Que bom. entrevista com o Oberdan, cara. E uma altura do Sim. campeonato, o Oberdan falou para mim assim: por que que você quer entrar na Ciba-Geig? Eu olhei para ele assim e falei: porque eu quero estar sentado aí na sua cadeira um dia. Aquele cara ficou me olhando, Nivaldo. Eu falei: meu Deus, que cagada que eu falei, né? O que eu falei aqui? Ele deu uns 10 segundos assim, esticou a mão para mim assim e disse: então seja bem-vindo. É de pessoas otimistas assim que a Ciba precisa. E se sabe que eu assinei carteira no mesmo dia, eu, João Paulo Zampieri. Olha só, que Você, legal, cara. você foi uma pessoa, Nivaldo, que eu aprendi muita coisa. Você era um cara que dava dura, cara, dura. Você se lembra o que você fez na Associação dos Agrônomos em Palotina comigo ou não? Me- Eu não lembro, mas eu sei que a gente ia muito lá para jogar uma bola, Ah, para agora você vai. Quando eu te tomar um falar, chopp. quando eu te falar, você vai lembrar. Tem Terminamos de história essa jantar, associação, hein, cara? terminamos de jantar. Você me puxou pro canto lá fora na Associação dos Agrônomos. Eu e você virou para mim e virou: e aí, Esgoto, o que que você quer da vida, meu amigo? Falei: não, Nivaldo, tô aí, cara, tô aí para correr atrás, tava me cagando de medo já de você, né? Tô aí para correr atrás, tal, não. Tô aí o quê, cara? E aí, tô precisando de mudanças, cara. Você precisa mudar daqui. Eu falei: não, amanhã, se eu precisar, eu mudo. E Toledo, te serve? Falei: para onde for. No dia seguinte, o Pedro Sasso anunciou que eu estava indo para Toledo. Você não lembra disso, né? Mais ou menos eu me recordo, assim. Mas são coisas que marcaram, Nivaldo. Eu agradeço aí a você, ao Sasso, que eu vou entrevistar daqui um dia, daqui uns dias, Isso, que legal. pelo aquilo que eu aprendi com vocês, cara. Então são pessoas que marcaram, né, o meu território. Mas, Nivaldo, o tempo passou, você acabou saindo da Ciba e você já montou a consultoria logo após sair da Ciba? Como é que foi isso aí? É, na verdade, o Esgoda, a gente nunca está preparado para a saída, né? O Vilmar colocou uma situação, até estava assistindo hoje lá, que eu achei assim brilhante, porque eu voltei o filme lá atrás, né? Que seria o seguinte: o pessoal conhece ele até hoje como Vilmar da Grosseries, né? Então, assim, era o Nivaldo da Ciba, né? Não era Ciba Geiger que o pessoal falava, mas era o Nivaldo da Ciba, né? Então você tinha, de fato, esse sobrenome aí, né? E quando eu saí, o Esgoda, eu fiquei. Foi uma situação muito inusitada, foi uma situação assim, bem. A gente não esperava o que aconteceu, né? E aí, poxa, também não sabia o que, que eu ia fazer. Eu sei que teve aí umas 4, 5 propostas de empresas aí boas, né? Na época, a Cianamid, né? Mas eu falei assim, deixa eu dar uma respirada, né? Então eu passei 30 dias assim, cara, numa situação muito complicada que é o quê? Você não sabe o que faz, você não sabe, você sempre está naquela parte agitada, né? Fazendo isso, correndo para lá e correndo para cá. E aí, meu amigo, esse mesmo amigo que me levou para fazer o vestibular lá, para fazer o negócio, ele me chamou, trabalhou na Herbitécnica também, e ele me chamou e falou o seguinte: ó, eu sei o que que é isso, quando eu saí da Herbitécnica. Eu tenho a revenda aqui em Maringá, ela é distribuidora da Ciba-Geigy, que você sabe disso. Eu quero que você venha aqui para a gente conversar. Eu peguei, cara, esse cara me ligou e eu falei assim: puta, eu vou lá, né, cara? Eu tô aqui em casa, não custa lá. E fui lá para conversar com ele, saí daqui bem cedinho, fui lá. E ele falou o seguinte: ó, você vai ser meu gerente de vendas aqui na revenda. E eu falei assim, não, mas não é isso que eu quero. Mas como que você não quer? Eu preciso de um cara, pô, eu não quero trazer um cara de fora. Falei, ó, Leandro, é assim, ó, tá vendo aquele outro lado lá? Porque você entrava na revenda, você tinha uma parte de cá onde ele ficava, né, onde ficava ele como dono,
que era vidro, que o pessoal enxergava aqui. E tinha outro lado de lá que ficava o pessoal também que era vidro, que tinha salas com aqueles vidros, e o pessoal do administrativo, financeiro, aquela história toda, e no fundo é onde estavam os defensivos dele, que era o armazenzinho, o armazém dele, né? Eu falei assim, eu quero ficar daquele lado lá e observar como é que funciona esse negócio. Ou seja, eu tive um problema, e eu não sei se todos tiveram, mas eu tinha uma necessidade de aprovação. Eu era gerente regional. Como é que eu ia agora ser um gerente de uma revenda? Como é que eu ia encarar uma pessoa vindo ali falar comigo? Então, eu tinha esse bloqueio ainda na época, né? Ele me olhou e tal. Não, tá bom, tá bom. Se você quer isso, tá tudo certo. Não acertei salário, não, eu falei, não quero nada. Eu quero vir aí, você me deixa ver como é que é. E aí eu comecei a observar o Esgoda, como é que funcionava todo aquele processo. E eu falei assim, eu estou começando a enxergar uma coisa que eu fiquei 15 anos enxergando do balcão para fora. E eu precisava enxergar do balcão para dentro. E começava a sair com o vendedor, falava com o produtor, eu comecei a me soltar, falava com os fornecedores, comecei a fazer tudo aquele relacionamento. Aí o pessoal queria saber por que saiu tudo. Eu falei, não, está tudo certo. E eu ignorava. Muitas vezes eu ia na casa do Pedro Sasso, lá em Maringá, ele queria puxar esse assunto. Eu falei, não, 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 tá tudo, vamos para frente, que atrás tem gente. E aí, Esgoda, eu fiz um desenho para ele de uma consultoria que eu dei o nome na época de mudanças organizacionais. E esse negócio foi tão forte, Esgoda, que quando o seu Otair Frigueto veio para cá como gerente de distribuição da Singenta, né? Eu estava aqui o Djalma Prado aqui, você sabe que eles estiveram aqui em Londrina, né? Tinha um escritório. Eu consegui vender e implantar aquilo que eu fiz naquela época nessa empresa. E eu expliquei para ele e para a esposa dele o que eu ia fazer. Era um diagnóstico da parte comportamental, era fazer um diagnóstico, fazendo entrevista com cada um, e pegando situações que estavam ao alcance, como comunicação, layout na lógica, essa parte de salário, essa parte de promoção, falar isso aí não está ao nosso alcance, não vou mexer com isso. E eu fiz uma reunião com toda a equipe para tratar disso, e das pessoas, por exemplo, a mulher do café, até o dono nunca tinha participado, foi num hotel lá em Maringá, e eu fiz esse desenho de todo esse processo, coloquei alguns conceitos que eu tinha estudado um pouco isso. E aí o que aconteceu? Aconteceu que começou a sair algumas situações das entrevistas que eram muito relevantes. E eu apliquei um pouco daquilo que eu aprendi na extensão rural, mais com a própria Ciba-Geigy, né? Que era a questão da gestão de visitas, que era a questão de você descobrir um líder, que era que tinha, quem influenciava na liderança dentro daquela empresa dele ali. Ele tinha um sócio que acabou falecendo, que era uma peça fundamental no negócio dele. E assim foi as coisas, né? Então, eu fiz um desenho e comecei a colocar em prática, trazendo grupos de trabalho para buscar a solução, montava um plano de ação que é uma coisa simples, que era o quê, como, quando, quem. O pessoal colocava em prática isso aí durante uns 30, 45 dias, a gente voltava a fazer uma reunião com todos e cada um começava a dar o seu depoimento do que aconteceu, qual foi o resultado. A coisa pegou de uma tal maneira que a coisa assim foi para mim, falei, para aí, eureka, né? Mas aí aconteceu um fato engraçado, interessante, por quê? Porque eu tinha que ir para Cascavel, eu vendi o meu apartamento e eu tinha que passar a escritura para o cara que comprou. Eu morava ali na rua Erechim, atrás do Trento, não sei se você lembra do apartamento que eu morava. Depois eu fui na volta de São Paulo, que eu fui morar ali perto do Correio, ali perto do centro, ali perto do Hotel Copas Verdes, né, que ficava na rua Souza Naves, era o edifício Torre Alto. Mas quando eu fui lá para assinar e ter uma amiga da Adriana, nessas viagens, que ficava viajando pela Silva, você sabe que a gente viajava muito, saía na segunda, voltava na sexta, às vezes no sábado. A minha esposa fez uma amizade com a esposa do Zé Alberto Dietrich, né, que era um advogado bem sucedido lá, e ela ligou para falar, Ana, estou aqui e tal. Falou, não, você está aqui, você vai vir almoçar. E não, você vai almoçar, você vai vir almoçar, traz o Nivaldo e tal. E eu fui almoçar. Cheguei lá, fomos almoçar, ela ficou com ela lá,
E chegou o marido dela, falou que aí, eu fiquei sabendo que você saiu da empresa, o que que aconteceu? Eu expliquei tudo, ele falou, não, vem cá, você trouxe um currículo? Eu falei, mas como assim? Ah, eu tenho um currículo aqui, sim, eu tenho ele em mãos. Não, eu quero que você vá fazer entrevista numa empresa que eu estou fazendo como advogado, eu que estou cuidando dela hoje, porque o cara morreu, era a Faísa dos Festo Gatos, né? Faísa que ficava na saída lá para Foz do Iguaçu, e eu estou cuidando deles, dessa empresa, e eles estão precisando de um gerente, estão precisando de uma pessoa, eu vou te indicar lá, e você vai lá, vou falar com a mulher, né, que eles eram separados, e com uma pessoa que veio do estado de São Paulo, eram daquelas usinas Guarani, o cara vendia açúcar lá, casou com ela, e você vai fazer entrevista com os dois lá, e você vê lá, você vai achar que dá. Esgoda, fiz a entrevista, ela falou, não, é você mesmo. É você mesmo, nós precisamos passar uma régua aqui. A empresa está numa situação que eu não sei como é que o meu ex-marido deixou. Ela está devendo para um monte de gente, tem dinheiro para receber, mas as pessoas que estavam lá, a conversa era mais ou menos assim, eles iam fazer reunião, abriam um litro de uísque, jogava a tampinha fora, porque tinha que ficar vazio. Essas eram as reuniões que eu fiquei sabendo que funcionava. Essa mulher falou assim para mim. E eu preciso descobrir, porque nós temos lá quase 40 pessoas, né? Então, nós temos recebimento de grãos, nós temos lá produção de sementes, nós temos a equipe que faz a venda de insumos, é uma coisa enorme. E aí eu falei, pois é, mas eu já estou trabalhando, estou assim, assim, não, não. Faz o seguinte, quanto é que você estava ganhando na outra empresa? Ah, eu estava ganhando X, eu vou te pagar isso líquido, não vai ter desconto nenhum. Aí eu falei, puta vida, isso aí não vai acontecer na minha vida nunca, né? E aí eu falei, tá bom, quando é que você assume? Ah, segunda-feira, isso era uma quinta-feira, na segunda-feira eu já quero ser aqui. E para falar para o cara que não ia ficar mais lá, que era meu amigo. Hum. Então, Esgoda, eu comecei a fazer o meu trabalho de consultoria, e na época, você sabe que a consultoria era mais ou menos assim, aquela piada que os caras contam, que o consultor vai lá na propriedade para dar palpite, mas ele não consegue diferenciar a ovelha do cachorro, né? Você já deve ter ouvido essa piada aí. Essa... E aí, então, eu comecei a fazer o meu trabalho com esse mesmo modelo, eu coloquei dentro dessa empresa, tive um resultado assim extraordinário de gestão de pessoas, da parte comportamental, coisa que eu não imaginava ter realmente essa aptidão, explorando muito daquilo que eu aprendi na CIBA, mesmo, você sabe, aí eram os cursos de vendas, que era essa parte da gestão do território de vendas, aí, que é a gestão de visitas. Então, assim, eu fiquei ali praticamente um período que eu deixei a casa em ordem, mas era um problema muito sério, porque quando eles tinham que pagar a multinacional, eles iam no Bamerindos e faziam um papagaio, porque tinha garantia da família, que eles plantavam uma área grande ali, né? Um dos caras que administrava para ele era o Juruatã, não sei se você lembra desse agrônomo lá de Cascavel. Lembro. E, e aí eu fiquei um tempo, e esse tempo que eu fiquei não deu, acho que um ano mais ou menos. O Kleber Veronese, lá de Maringá, Brascampo, representante Zênica Negrini, era o regional, tá? Me chamou para fazer um trabalho de consultoria com ele e eu achei que era ótimo porque eu ia ficar mais perto de Londrina, porque Adriano não tinha voltado para Cascavel, então eu ia e voltava, era uma vida complicada. E aí, Esgoda, daí eu fui para essa Brascamp, saí da empresa, a mulher queria me matar, mas só que eu tinha já uma pessoa que estava comigo ali, que era da cidade, era agrônomo, César Veronese, não sei se você conheceu, de Cascavel. De nome. Ele tem uma empresa hoje de parte de laboratório de sementes, é um cara baita profissional, sabe? Ele trabalhou, acho que na defesa e tal. E aí deixei esse cara para ela. Então, assim, eu preparei uma pessoa, saí, eu sei que ela não gostou, né? Mas deixei essa pessoa aí. Depois acabou a empresa, acabou acho que fechando, não sei o que aconteceu. O mineiro que você conheceu trabalhou lá. Lembra do Donizete? Lembro. Trabalhou E, comigo lá. Nivaldo, Aquele cara que está muito bem no Paraguai e tem uma produção de sementes lá, marca própria, o Marcelo. Lembra do Marcelo? Marcelo Pereira?
Não sei se é Pereira. O Marcelo foi para o Paraguai, trabalhou comigo ali também, né? Ei, Nivaldo, deixa eu te falar uma coisa, te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Você é um cara que até hoje está no negócio, está na consultoria, está conversando com esse agrônomo de campo. Qual é a principal diferença Uhum. que você vê, Nivaldo, do agrônomo, que eu acho um termo muito pesado, às vezes eu não concordo muito com esse termo, que eles falam que o agrônomo raiz e o agrônomo não raiz, daquele tempo, o agrônomo de hoje, o que que acontece? Que muitos falam para mim que tem a impressão que já não se faz mais agrônomos como antigamente. Deixa eu entender um pouquinho isso aí. Bom, Esgoda, eu acho que a origem de tudo isso é a avalanche de escolas que saíram, né? Hoje você vê que tem gente fazendo agronomia aí da maneira que nós estamos aqui, né? EAD. Tem agronomia hoje que o cara faz de final de semana, tem agronomia que o cara faz à noite. Então, assim, eu vejo que o ensino como um todo, ele deu uma decaída. E falo isso porque o ano passado eu tomei uma iniciativa de montar um programa, de pegar nas mãos dos caras que estão no terceiro, quarto e quinto ano e montar um programa para deixar o cara pronto aí, tá? Nada casado com nenhuma multinacional, era mais uma coisa assim, eu quero ajudar esse pessoal e tá tudo certo. Pode ser que tenha alguma empresa tenha interesse, aí a gente monta um processo. E eu tive na UEMP, eu tive na UEL, eu tive na Unopar, eu tive em todas as faculdades aqui de Londrina, mais longe foi lá de Bandeirantes, né? E falo para você o seguinte: eu cheguei a fazer a palestra para esse pessoal que era agrônomo, mercado e futuro, e fiz lá uma dinâmica de grupo que eu perguntava qual que é a maior dificuldade que você tem. Então é o seguinte: é medo de não estar preparado quando eu sair formado. Eu não quero mudar, não quero sair de perto dos meus pais. Eu tenho, não sei o que falar para o produtor. E aí vai, tanta coisa, comecei a entender o seguinte: a qualidade ela caiu. Então, acho que, em partes, isso também é um reflexo. Por outro lado, na verdade, o Esgoda, é assim: o que nós aprendemos na nossa época, a gente ensinava. Né? Eu cansei de sair com Marco Bottini, com Sérgio Stenberg, com Tavares, mesmo com Pedro Sasso, que ele foi também, trabalhou em Beltrão, depois ele veio para Palotina, que eu trouxe a Palotina, com João Paulo, com Guilherme Landgraf Neto, com José Carlos Bacilli, poxa, com você, com muitas pessoas que você sabe que passaram aí, pessoas realmente que prosperaram por mérito, né? Mas assim, uma vez o Bottini falou para mim o seguinte: Nivaldo, poxa, como é que eu vou abordar o cliente? O cliente está em cima do trator, eu estou tendo essa dificuldade e tal, e eu fui lá e fiquei uma semana com ele para ensinar. Então é o seguinte: o que que acontecia? As pessoas pegavam na mão, as pessoas ensinavam. Era uma cobrança, mas era uma cobrança de ter resultado. Acho que a pessoa tinha realmente uma autoestima elevada, o pessoal gostava de desafio. Hoje não. O que que acontece, Esgoda? Eu trabalhei com uma Belina. O Laércio Valentim Jampani, que você sabe quem foi ele começou comigo em Assis Chateaubriand. E a pergunta que o menino fez para você, o Oberdan, foi a pergunta que eu fiz para ele. Ele falou assim: eu não quero estar no seu lugar aqui como gerente, não. E mesmo quando você vir para São Paulo, eu quero ser um diretor. Pô, mas como que você quer ser um diretor? E estava eu fazendo entrevista, eu, Renato Martins Boeloni, que era o meu diretor. Então é o seguinte, Falei isso. com o Laércio, Nivaldo, essa semana. Ele prometeu que Ah, vai fazer entrevista comigo. Eu vou entrevistar o que Laércio, ótimo. cara. Não, vai ser bacana. O Laércio tem história, né? O Vou Laércio tem entrevistar o história, Laércio. né? Mas E você aí, continuando isso e aí, você aí, acha que hoje isso não aí, existe aí assim, mais? Esgoda, eu ser bem sincero para você, falar que não existe seria até uma, acho assim, ser muito. Tem as exceções, cara. Então não é como antigamente. Você pegar, por exemplo, o Juscelino Antônio, Juscelino Molinari, ele veio de Herbitécnica, a escola dele, né? Trabalhou, puta, o cara era um puta vendedor. Você pegar aí o Cido, você pegar você. Então, assim, hoje, como é que funciona isso? Poxa, então a gente tinha o carro da gente para ter um carro melhor. Você sabe como é que era, né? Então era uma dificuldade. Hoje os caras já, a primeira coisa que eles ganham uma caminhonete, pô, o cara já ganha um computador, o cara já ganha um celular. Então é o seguinte, é lógico, as exigências hoje são outras, mas, poxa, quem é que prepara alguém para ficar no seu lugar como a gente preparava? Pô, eu começo a olhar as pessoas que passaram comigo,
eu acho que alguma coisa eu fiz, né? É lógico que tem o mérito da pessoa, mas hoje você tem isso, hoje você vê que as pessoas estão competindo uma com a outra, né? Então, assim, eu não vejo as pessoas muito interessadas. Agora, no dia 10 de agosto, eu fiz aqui uma palestra, os calouros da UEL, que eu fui convidado para fazer essa palestra, tinha mais ou menos 70 pessoas na Associação dos Agrônomos aqui de Londrina. Meu amigo, se você vê o pessoal, as perguntas, a participação, o que que ele. Putz, e eu conversando, aquele. Ó, Esgoda, dessa turma de 70, se virar 10, 15, 20 pessoas, é muito. Tá entendendo? O restante vai ficar no meio do caminho, cara. É muita ideologia, é muita coisa, mudou muito. Então, assim, essa é a mudança. Aí, por outro lado, Esgoda, como é que você vê a revenda? A revenda é o cara que saiu da nossa época, mas ele começou a ter tanta coisa, ele cresceu financeiramente, ele cresceu dentro da comunidade dele, ele comprou mais coisas, ele colocou pessoas para cuidar do negócio dele que não cuida tão bem como ele. Eu estou fazendo um trabalho atualmente, eu não estou fazendo muito treinamento como você, estou fazendo mais alguns projetos, alguns programas onde eu vou um mês, 2 meses, 3 meses, eu faço um projeto mais ou menos assim e fico lá 2, 3 dias, né? Estou fazendo um trabalho numa cooperativa no Rio Grande do Sul que é a gestão da carteira. Se você começar a ver essa gestão da carteira, Ela nem puxa, existe, para falar a verdade, ela né? não existe, as pessoas não sabem qual que é o potencial. A hora que vai falar em CRM, então, o CRM, o cara quer o software para apertar ali um negocinho ali e sair a estratégia montada. Então, tudo aquilo que a gente fazia, Esgoda, e aí você lembra muito bem disso, que a gente tinha a caixinha da cobra, que ia, a hora que você abria, ia de A a Z, estava a fichinha do médico ali, e você sabia quem que você ia visitar, e hoje você pode colocar num aplicativo, você pode colocar no telefone, você pode no celular, no computador, os caras não fazem isso, Esgoto. Então, assim, Nivaldo. caiu muito, tá? Eu falo tudo isso nos meus treinamentos mesmo. Se acredite se quiser, eu tenho uma ficha que quando eu saí da Cibra e fui para a Pioneer, eu mandei imprimir as fichas dessa caixinha da cobra que você está falando aí, e eu apresento, né, no meu, no meu treinamento essa ficha. Olha, isso aqui é uma ficha de cliente, cara. É o cliente Ocelito Zago, lá de Palotina. Opa! E eu tinha lá o endereço, como é que faz para chegar, o nome, o CPF e a data lá. No dia 28 de agosto de 1996, eu visitei esse cara, regulei plantadeira assim, assim, tudo escrito, isso tudo se perdeu. E isso Perdeu. tudo, Nivaldo, como você falou, não é mais na ficha, isso tudo vai para dentro de um CRM, do celular, do tablet, seja do que for. Mas nossa função é tentar mostrar para essa gurizada que está vindo aí que tem coisas que a gente fazia antigamente que funcionam, que não adianta querer inventar a roda, às vezes coisas simples fazem as coisas acontecerem. E, Nivaldo, mudando um pouco de saco para mala, como é que você está vendo no mercado? Eu tenho feito essa pergunta para vários entrevistados, eu queria ouvir de você, né? Essa mudança no sistema de distribuição com os grandes grupos de investimentos, como Pátria, Galaxy, Nutrien, Lavoro, as lojas da Atua entrando aí, da Singenta, a Bayer abrindo loja, grandes corporações como a Sumitomo comprando a Agroamazônia e assim por diante. Como é que você está enxergando o sistema de distribuição hoje? Como é que esse caminhão de melancias aí ele vai se ajustar? Onde é que vai parar? Com as cooperativas abrindo um leque enorme para o Brasil inteiro. Eu estava fazendo a conta em Dourados esse dia aí, tinha 7, 8 cooperativas dentro de Dourados, só cooperativas. Como é que tu enxerga esse sistema de distribuição, Nivaldo, e essa briga? Pois, Goda, a gente nunca imaginava toda essa situação que estava acontecendo, né? Que está acontecendo. O que eu me lembro que na época que a gente estava na Ciba-Geigy, o pessoal falava que num futuro muito próximo ficaria poucas empresas, né? Ia ter uma junção muito grande aí, né? E você que trabalhou também com sementes, você sabe aí que não foi muito diferente com a Grosseries, Cargill e depois com a própria Ciba-Geigy, Novartis com Sandoz e assim foi, né? Então, as revendas, a gente nunca imaginava que ia chegar nesse ponto. Então, ela está chegando num ponto que ela está ficando um elefante, um gigante dentro do processo. Você vê aí a situação da AgroGalaxy aí, pelo menos que foi anunciada, uma coisa que é verídica, né? Então,
não quero ficar falando mal, mas você vê que é uma situação assim. As revendas hoje elas não têm condições de bancar os mesmos luxos, as mesmas regalias aí de uma multinacional. É o que eu imagino, né? E o que eu vejo, o Esgoda, o que vai perdurar dentro desse processo é aquela revenda que ela tem um relacionamento com o cliente, que ela faz realmente o dever de casa. Eu acho que é isso que vai ter um diferencial, porque os grandes eles já entraram com uma seguinte intenção, pelo menos os grupos, né, os grandes grupos aí financeiros aí, né, que é o seguinte, é fazer um investimento, ajeitar a casa, ou enfeitar a noiva e passar para frente, alguém vai comprar e a gente vai rentabilizar isso. Eu vejo dessa forma. As cooperativas, por sua vez, vou dar um exemplo para você, que é muito claro aí, você deve conhecer, pega a Cotrijal lá em Nome Toque. Hoje ela está uma gigante e ela foi fazendo o quê? Ela foi pegando cooperativas que estavam numa situação ruim e a cooperativa veio falar com ela. Então ela não foi atrás. Alguns casos até foi atrás, mas ela, puxa, hoje ela está quase na metade do Rio Grande do Sul lá e cooperativas que ela pegou que enormes. Então, ela está fazendo a gestão dela, talvez da maneira dela, que eu vejo ainda que as cooperativas delas não sabem o poder que elas têm com os associados, não sabem explorar. Eu acho que o que nós temos hoje, com exceções, aí são a Coamo e a própria Cevale, que aí eu acho que tem realmente uma gestão muito diferente dentro do processo. E é uma situação que você está vendo aí várias empresas, vários esses grandes grupos aí comprando empresa daqui, comprando de lá, mas o que vai ser disso, né? Para quem vendeu e já pôs o dinheiro no bolso, né, Esgoto? Acho que foi um grande negócio. Agora, como é que vai ser isso? Que competitividade que vai ter? Agora, você imagina isso na cabeça dos produtores, né? Você vê que no próprio fornecedor, na própria distribuição, já tem uma mudança grande, né? Eu estava vendo aí uma entrevista daquele Flávio Mata, não sei se você viu lá acho que Agri Connection. Você chegou a ver essa entrevista Não, dele? não, não vi. Eu vou mandar para você, eu quero que você assista. Então, o que ele, mais pessoas pegaram? Eles pegaram o seguinte: na época que a Dupont, é um modelo mais ou menos da Dupont, você sabe que isso aí veio da Pioneer, né? Eu gostei muito daquela entrevista com o Daniel que você fez com ele, né? Ele relembrou muito bem esse ponto. Ela tinha o quê? Ela tinha a pessoa que vendia sementes e era um cara que era remunerado pela venda, ou era um representante comercial, né? Você sabe que, não sei se você chegou a passar por isso, mas tinha muitas pessoas na época que trabalharam na Pioneer e que ganhou muito dinheiro fazendo esse trabalho. Esse modelo foi implantado dentro da Dupont em algum momento. Eu me lembro que aqui em Londrina tinha o Cláudio, que trabalhava com cana-de-açúcar, ele também ele passou, saiu do CLT para ir para esse processo. E esse pessoal que trabalhou, tipo esse AgriConnection, eles simplesmente pegaram esse modelo e pegaram uma empresa, tipo essa empresa que é a Ipiranga Cítrica, e no Mato Grosso talvez tivesse duas pessoas para fazer o Mato Grosso todo, e ela foi lá e fez a proposta para colocar mais cinco pessoas, mas ele fazer a gestão. Ou seja, começou a trazer um modelo diferente para as empresas, onde ela não precisa ter a parte do CLT, registro, ela acerta com essa empresa tem o pessoal que vai vender, que vai ter muito mais, e já tem relacionamento com o produtor, com um custo até menor, porque você não tem toda essa gordura. Eu quero que você assista isso, esse é o futuro. E como é que vai ser o futuro dentro de uma cooperativa ou dentro de uma revenda? Vai ser o futuro, não tem como todo mundo ser CLT, as pessoas vão ter que inventar, a roda está aí, mas vai ter que fazer essa roda girar de maneira diferente, sabe, Esgoto? Você, Então, o que eu vejo. Anivaldo, assim, ó, você acredita no e-commerce, que é o cara comprar via uma plataforma digital e basicamente não ter mais o agrônomo de campo gerando assistência ou visitando esse tipo de coisa? Esgoto, Porque, queira ou não queira, se fala muito nisso, né? Não que isso esteja operacionalizando. A gente já vê uma plataforma aí do Presoto, por exemplo, né? Lá embaixo,
da Sempre Sementes, que está com uma plataforma diferente, que é mais ou menos assim, coloca vendedor e vendedor e vendedor, não interessa que tipo, né, se é agrônomo, se é técnico, se é balconista, o que que é, se ele vender, ele tem a remuneração e boa. Você acredita nisso? Mas o e-commerce seria via internet que você está falando, né? Internet. E esse outro, Plataforma digital. e esse outro exemplo que você está dando que eu não consegui entender. É plataforma digital Surpresou. também. Plataforma digital. Né? Eu outro dia fiz um treinamento com a For Farmer Evolution, do Márcio Schum, de Ponta Grossa, o Márcio Schum e o Fernando, amigo dele lá, que são sócios, né? E eles começaram até com a plataforma digital, simplesmente digital, sem ninguém no campo, recuaram, e agora eles têm a plataforma digital com empresas que faturam direto via essa plataforma para o agricultor, e eles só agenciam isso, e é vamos assim dizer, um trabalho misto entre ser é, somente uma plataforma digital sem ninguém no campo e alguém para indo dar alguma orientação ou tirar o pedido ou fazer o cara aprender a usar essa plataforma digital. Você acredita nisso? Ó, Esgoda, nós não podemos descartar essas novidades aí, e principalmente quando você tem alguém para dar o respaldo no campo produtor. Mas isso vai predominar? Eu não acredito nisso. Eu ainda vejo que aquele modelo que a gente trabalhou e agora está um pouco mais sofisticado, ele continua, porque tem muitos produtores ainda dependentes de uma assistência técnica. Quando você tem um produto novo, quem vai levar essa informação dos benefícios do produto aí exatamente é o vendedor. Então, é muito difícil para você substituir, principalmente quando você tem também essa questão de você vender dentro de um canal de distribuição, revenda ou cooperativa, quem é que vai treinar aquela equipe para fazer isso? Então, eu não vejo isso. É lógico, vai ter um misto mesmo, isso vai também, mas não vai predominar. Você pega hoje uma Amazon, ela domina o processo, né? A Adriana estava falando hoje, ó, eu comprei um negócio aqui que veio lá da Magazine Luiza, que por sinal veio lá, não sei de quem que é o que produz o negócio. Então, assim, poxa, você começa a entender que é uma tendência, tem uma gordura grande, mas, poxa, poderia vir direto da empresa LFZ, mas passou pela NM Consultoria, que por sinal passou, tá entendendo? Entendi. Então, é, não sei, Escuta, Olha, eu Nivaldo, não descarto, eu não descarto isso, não. Eu vejo que essas tendências aí, dessas novidades, elas podem sim ser utilizadas, mas ela não vai predominar. Eu entendo isso. nichos de mercado. Eu entendi que o modelo de revenda que você acredita é o modelo de revenda que eu acredito, que ainda, queira ou não queira, temos que profissionalizar muito, está muito aquém da necessidade do profissionalismo que você falou aí e que eu estou sempre falando. E eu não sei Esgoda. qual é o teu número. Se você fosse falar para mim assim, quantos por cento das revendas você acha que estão redondas no Brasil, profissionalmente falando, em cima daquilo que você acredita, que eu acredito? Ah, Esgoda, eu vou chutar. Eu não tenho essa amplitude sua aí, que eu estou muito mais no sul, você está andando muito mais no Brasil como um todo. Mas talvez 50%. Esgoda. É triste, Talvez. Nivaldo. Sabe qual é Talvez. meu, Agora, o sabe que. qual é meu número, Eu acho que é menos, né? Nivaldo? Não passa de 15%. A lei de Pareto É. aí, a lei de Pareto já é boa aí se der 20%. Eu acredito no que você está É falando. incrível, Nivaldo, porque eu estou Agora, embutido dentro do sistema de distribuição há 18 anos fazendo treinamento. Olha, Esgoda. você tirar uma revenda que está trabalhando redonda em cima dos Não, não. preceitos, conceitos que a Eu gente também. Não, não, fala, não, não. Esgoda. E assim, ó, o que que é o maior desafio? As pessoas recebem muita informação, muito, e aí não faz nada com isso. Esse é o problema. Agora, viu, Esgoda, voltando só na tendência para fechar uma coisa que vem do passado. E aí é nisso que eu acredito. Você conheceu a Herboeste. muito. A Herboeste, ela fez realmente uma extensão muito grande em Medianeira, Guaraniaçu, Cascavel, ali para o lado de Toledo já tinha, para o lado de Tupancinha, ali para o lado de Marechal Rondon, acho que foi até Guaíra, e ela deu uma expandida grande. Chegou uma época que ela teve que dar uma encolhida por alguma razão. E dentro dessa encolhida, eu estou falando isso porque quando eu estava em Maringá, tinha um cara que trabalhou com ela aqui, e esse cara que chama Vanderlei, ele me procurou lá, porque daí ele estava saindo da empresa aqui da Ergoes, estava indo lá para
a floresta, onde o pai dele tem propriedade, é um cara que mora aqui em Londrina, e foi até sócio do pessoal ali, do Jair, daquele pessoal do Zagato ali em Maringá, tá? E ele me contava o seguinte, naquela época, eu estou falando coisa aí de alguns anos atrás, ele falava assim, ó, o seguinte, ó, eu quero trabalhar aqui na Brascamp, mas eu quero ser um PJ. E aí eu perguntava para ele, mas o que que você quer ser como PJ? Me explica um pouquinho de onde você veio e o que que você está fazendo. E ele me contou a história da Ergoeste. A Ergoeste é realmente grande, eu conheci ela como grande, mas agora é o seguinte, ela está ali, é, vamos falar aí, como é que chama? Fala um distrito ali de Palotina, esgoto. Maripá, ali perto, ali. Vila Maripá. Vamos Ah, falar Vila Maripá. Ele falou assim: eu estava em Vila Maripá, Toledo, ele não falou que era Vila Maripá, e aquela área de atuação ali é o meu compromisso com a empresa, ela diminuiu, mas eu tenho aqui que conhecer o padre, conhecer o pessoal, eu vou fazer o levantamento desse pessoal que está aqui. Então é o seguinte, a minha divisa é aqui, dessa divisa para lá já é uma outra pessoa. Então é o seguinte, nosso foco está sendo um foco exatamente dentro de uma área de atuação. É como você tivesse lá em Guaratuba e você só vai focar em Guaratuba. Você não vai pegar Garuva, você não vai pegar Matinho, você não vai pegar Caiobá, você vai ficar só em. E você vai fazer um levantamento ali de quem já são os seus clientes, vai ver o potencial, vai ver a tua participação e quem não é os teus clientes e você vai se dedicar, porque aí quando você fica numa área menor, você começa a passar conhecer todo mundo. Então, aquele cliente que não era o teu cliente passa a ser o teu cliente. É aquilo que eu falo muito do essa, CRM. essa era O a CR... Pioneer. A Pioneer era exatamente isso quando Então, eu fui para a então, Pioneer em 1994. então, é isso que eu falo no CRM, que a hora que você faz aí os 20/80, que é o Pareto, mas a hora que você vai fazer uma diferenciação do cliente por valor, clientes de maior valor e clientes de maior potencial, eu pergunto, o que que você quer fazer com os clientes de maior potencial? O cara tem potencial, vai te comprar 10% ou não te compra nada. E você tem cliente que é de maior valor, tem um potencial grande, que só está participando com 40%. E ele só comprou adubo, mas ele pode comprar ainda o defensivo e pode comprar semente. Então, o que que você precisa fazer com ele? Então, não caiu a ficha, mas existe uma empresa que eu conversei o ano passado e até o ano passado eu visitei uma cooperativa aqui em Guarapuava, são dois exemplos para falar para você dentro desse processo aí. Essa empresa que é uma revenda ali no Triângulo Mineiro, tá? Ela chegou à conclusão com os vendedores que ela tem que ela só vai trabalhar clientes de maior valor. Ela adotou um critério e está fazendo isso e os clientes de maior potencial ela está deixando de lado, que quem sabe amanhã ou depois ela vai ter um vendedor para atender esse pessoal. Mas os clientes de maior valor, eles fizeram uma previsão dentro do potencial da participação de produto por produto, tudo essa radiografia, falou o seguinte, se eu ficar só com esses clientes que eu já tenho relacionamento, que a minha equipe tem relacionamento, e a gente crescer verticalmente, ou no adubo, ou no defensivo, ou na semente, ou nos três, nós vamos crescer 15% e nós vamos ter um custo menor do que ficar correndo atrás de cliente de maior potencial, que só quer preço, que toma o teu tempo e tudo mais. Só que foi uma decisão que eles tomaram. Agora, eu pergunto, desses 15% que você falou das revendas, alguém tomaria essa decisão? Então, esgoto, isso é uma coisa para a gente pensar, porque é um case de sucesso. O outro, uma cooperativa que você conhece, que é a Agrária, eu fui lá conversar com o pessoal, na parte CRM, levei um senhor lá que é o especialista, o cara foi, aposentado inclusive aí de Petrolina, ele tem uma casa em Petrolina e trabalhou aí. Esse cara é o cara que mais conhece sobre tratamento de dados no Brasil, tá? Uma hora a gente precisa conversar sobre tratamento de dados, porque esse negócio aí é fantástico. E eu fui levar ele lá para fazer essa visita, marquei essa visita com os contatos que eu tenho lá, e lá na conversa saiu o CRM e eu perguntei para o pessoal, e aí, como é que vocês estão o CRM? Em que nível que está o CRM de vocês? Nivaldo, nós temos aqui o aplicativo, nós temos. Está funcionando muito bem. O nosso negócio hoje não é participação do cliente, não é o customer share. O nosso negócio, nós estamos medindo a rentabilidade do produtor, se ele está ficando com dinheiro ou não. Pô, eu falei, você está me matando, cara. Não ouvi em lugar nenhum isso que você está me falando. E aí ele falou o Ah, seguinte, mas não.
mas nós temos um problema seríssimo. E eu falei, não é possível que você vai ter problema. Como é que você vai ter problema? Você não está preocupado com o customer share que você falou, se o cara compra fora, se o cara sai da cooperativa? Mas nós temos um problema que os dados que nós precisamos, ao invés do técnico, do agrônomo colocar no aplicativo, está só na cabeça dele. Você vê Esse é que um não é problema. perfeito. Agora, Nivaldo, eu digo que eu posso me aposentar o dia que eu tiver uma meta, né, do cliente não mais por faturamento e sim por rentabilidade, aliado a tudo isso que você está falando. Eu acho que nós dois podemos aposentar, você morar lá em Itapema, Meia Praia, e eu morar em Guaratuba, cara. Mas não sei se vai dar tempo, viu, Nivaldo? Eu acho que é capaz de não morrer antes, mas vamos tentar, né? Nivaldo, eu queria, para encerrar a nossa entrevista, que você falasse brevemente sobre o mundo dos biológicos. Como é que você está vendo isso? Esgoda, esse é um mercado que não tem volta, esse é um mercado crescente, esse é um mercado que eu tenho acompanhado e falo para você o seguinte: é incrível o crescimento de um ano para o outro. Eu tive agora, semana passada, se não me engano, semana passada eu estive lá em Cascavel, no show rural de inverno, tá? E aí eu fui convidado por uma empresa que é a segunda maior empresa no Brasil, e é uma empresa que eu conheci no tempo que ela foi formada por um dos diretores aí, que foi um dos caras que foi expoentes dentro da FMC, e ele que foi que tocou esse projeto, né? E você, puta, na época que ele começou, e eu começava a seguir ele, ver esse negócio, eu falei, esse cara é louco, esse negócio não vai acontecer nunca, cara. Já sei Ó, até de quem você está falando, mas vamos lá. esse é um cara que você poderia chamar para entrevista também. É um cara Vou chamar, muito. tá no meu radar. Vou Você sabe chamar. quem que é, né? Você sabe quem Sei, que é. sei. Tá no meu Posso até radar. falar, né? Eu posso até falar, porque Pode falar, não tem problema nenhum, não. Antônio Carlos Zen. Esse cara é um É, cara sim. fora da curva, como é o Laércio Valentim Jampani, tá? Se o Zen me der a oportunidade, eu vou entrevistar ele, sim. Vou falar Não, com ele, tá no meu radar. entrevista porque se a entrevista do Daniel foi 10, a dele vai ser de 10 a mais, porque são pessoas experientes. Mas eu estou seguindo ele desde aquela época, e você começa a ver o que é a empresa que ele realmente faz essa gestão. Cresceu, meu amigo, você não faz ideia. Então, assim, o biológico não tem volta. Essa história do on-farm aí é uma coisa que está paliativo. Vai ter muito problema aí Não, de- isso eu não acredito Não no acredito biológico nisso. Então, on farm, assim, eu não acredito. sabe qual que é o maior entrave do biológico hoje? Não é o produtor. Não é o produtor. É Hum. o técnico. É a cabeça do técnico. Ele ainda está com a cabeça Que ainda acredita mais no lá, veneno. de ver o bichinho cair na hora e tal. Então, assim, Esgoda, eu Vai usar acredito nesse. Folidol, então, né, Animal? Ou Nuvacron, né? Mas viu, Esgoda? Então é o seguinte, é um mercado crescente, é lógico, vão ficar poucas empresas dentro desse processo, porque as empresas, na verdade, que vão ficar, têm que ter qualidade, têm que ter inovação. Você percebe nitidamente que as multinacionais, as que ficaram, elas estão entrando nisso, que isso aí tem uma certa gordura, que vai ajudar isso na hora de você fazer um pacote, você vender aí os produtos que não têm dado mais margem, tipo glifosato, que você sabe isso melhor do que eu. Então, assim, eu vejo um mercado crescente, os resultados são resultados positivos. Eu pude perceber ali nesse show rural, conversando com o produtor, conversando com outros, com as pessoas que já usam ali, né? Assim, coisa assim, despretensiosa. Fui lá para ver outra coisa, não era nem isso aí. Mas eu vejo que é um mercado crescente, é um mercado que tem investido muito na contratação de pessoas. Eles estão até pegando pessoas para dar o treinamento que a gente poderia dar também dentro desse processo, mas eles estão muito mais preocupados em fazer com que essas pessoas que vão sair da faculdade tenha essa cultura do biológico, procure entender como é que funciona o biológico, o que o cara ganha de aplicar o biológico, porque a pessoa já sai da faculdade, às vezes, sem muita coisa na cabeça, e quando ela começa a trabalhar aí com outras coisas, então já quer fazer, como diz outro, não é aquela lavagem cerebral, mas já quer fazer aquela virada de chave, porque quando você pega o vendedor que ele não né? Ele não está preparado para isso, só trabalhou com químico, é difícil dele entender. Foi mais ou menos aquela questão que você colocou lá para o Vilmar. Você trabalharia hoje com químico, Vilmar? Quer matar E o o gringo, Vilmar, né, cara? você É para matou o matar o gringo. gringo.
a Não, vida não, inteira na não. semente, eu vou perguntar se ele quer trabalhar com químico, né? E, e ele Anivaldo, tá, viu? E ele tá naquela empresa lá e quer vender milho, não quer vender soja, né? Porque na cabeça dele é o milho, né? é uma figura, é um ícone no mercado do Ícone. Pô, agronegócio não sei brasileiro como aí. é. E fico contente de você ter descoberto ele, trazido ele para uma entrevista, senão nem ia lembrar nem dele mais, É cara. uma Pô, figura, uma figura. Nivaldo, eu queria agradecer muito, né, o nosso bate-papo. Foi muito enriquecedor, né, para aqueles que são mais envelhecidos, porque velho a gente nunca vai ficar. São praticamente 8h30 da noite. Você está com aí 67 anos, eu estou com 61. Nós estamos aqui fazendo uma entrevista para levar algo que possa agregar mais, né, a esse ícone do mercado que é o RTV, que é o consultor de vendas, para que ele possa aprender alguma coisa a mais, para ele possa usar algo que a gente fala no dia a dia, para ele bater suas metas, que esse é o objetivo principal. Então, eu fico muito feliz de poder ter conversado com você. Você é um cara que sempre me inspirou profissionalmente, né? obrigado, E obrigado. te agradeço demais. Antes de eu encerrar, eu queria que você fizesse a sua consideração final. Pois, Goda, foi um prazer imenso estar aqui nesse momento com você aqui, prestigiando o seu canal. Acredito muito no seu canal, estou inscrito nele ali. Vou dar a maior força aí para você. Eu Obrigado. participo de um grupo aí, de algumas pessoas aí que não tem nada a ver com o nosso negócio, é muito mais buscando autoconhecimento, mas eu falei que faria essa gravação com você, que na próxima quinta-feira sairia no ar. Já tem aí umas 40 pessoas que querem conhecer exatamente quem é a LFZ, quem que é esse canal, quem é o Esgoda. Mas Então, eles assim, eu querem quero. mais escutar você, Nivaldo. Não, Você tem não, eles história, meu querem. amigo. Não, não, você também tem uma história linda, né? Eu acho que alguém precisa te entrevistar para você falar um pouco sobre você. Mas eu agradeço, é uma oportunidade ímpar, ímpar mesmo. E a mensagem que eu quero deixar, poxa, que as oportunidades, elas estão para quem realmente está aí no mercado, está buscando. E eu vejo que a gente tem muita gordura ainda para queimar, viu, Esgoto? Muita gordura para queimar. E a gente tem que estar aí contribuindo, tem que estar ajudando. Eu sempre falo assim, nós temos que transbordar na vida das pessoas, que tem a seguinte questão: maior é o que serve. A hora que você começa a servir as pessoas, você começa a receber muita coisa em troca. E o que a gente tem que fazer é isso. Eu fiz esse trabalho ali com esses alunos ali, esses calouros, Dá e prazer, né? assim, é uma coisa assim incrível, sabe? Então, Esgoda, continue. Espero que você, uma hora dessa aí, pegue aí um vendedor, aquele vendedor já do passado, Vou de conversar. campo, e pegue também um vendedor, mesmo de revenda, que entrou recentemente, está aí 6 meses, está aí um ano. Eu acho que seria bacana você trazer Não, essas Nivaldo, duas situações, vou conversar tá? com AT, com mulher, vou conversar com todo mundo, porque eu espero ainda ficar muitos anos fazendo isso aqui, toda quinta-feira com Esgoda, vou trazer muita gente para a gente conversar, vou ver o que está pensando um AT, uma menina recém-formada, um menino recém-formado, o que ele pensa da vida, para a gente entender essa pessoa também, com certeza. Mas hoje, Nivaldo, direto aqui de Petrolina, Pernambuco, a terra das Opa, frutas. Estou aqui fazendo um treinamento com a Bayer Seeds, onde a Bayer tem parabéns. produção de semente básica aqui, está muito legal. E você vê, né, cara, a gente nunca vai ficar velho, né, Val? Nós vamos envelhecer. Ficar velho é diferente. Nós vamos envelhecer. Sim. Tá você aí levando conhecimento para o grupo, eu levando conhecimento para quem está nos assistindo. Eu queria que todos vocês escutassem essa entrevista mais de uma, duas, três vezes, quando estiver na estrada, quando estiver viajando, né? Para a gente poder sempre fixando cada vez mais coisas que deram certo, que estão dando certo e que vão dar certo. Muito obrigado, Nivaldo. Muito obrigado a você que está nos assistindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio. Vem comigo, toda quinta-feira com Esgoda. Um abraço, Nivaldo. Um abraço, Esgoda. Tudo de bom aí, viu? Obrigado. Valeu. Ô, Valeu. Nivaldo,